Imagine um mendigo que viveu sua vida inteira nas ruas, invisível aos olhos da sociedade. Um dia, de maneira inexplicável, ele encontra uma mala cheia de dinheiro, uma fortuna capaz de mudar sua vida para sempre. No entanto, essa riqueza vem com um preço horrível. Ele descobre que, para manter o dinheiro, deve cometer atos sombrios, inimagináveis. A fortuna parece ser uma bênção, mas na verdade é uma maldição disfarçada. O que ele fará quando o verdadeiro custo for revelado? Carlos vivia nas ruas há anos, sobrevivendo de doações esporádicas e revirando latas de lixo para encontrar comida. Cada dia parecia o mesmo, sem esperança de mudança. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível, e sua única companhia eram os outros moradores de rua. O frio da noite era implacável e Carlos se perguntava como tinha chegado àquela situação. Ele tinha sonhos, um futuro que imaginava, mas tudo havia se desfeito. Em uma manhã fria e cinzenta, enquanto procurava abrigo, Carlos encontrou algo diferente. No beco onde dormia, havia uma mala de couro marrom desgastada. A princípio, ele pensou que era apenas lixo, mas ao abri-la, seus olhos se arregalaram. A mala estava cheia de dinheiro, milhares de notas empilhadas, todas intactas. Era uma soma absurda, algo que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. Carlos ficou estático, sem saber o que fazer. Carlos olhou em volta para ver se havia alguém por perto. O beco estava deserto e a mala parecia ter sido deixada ali propositalmente. Ele pensou em levar o dinheiro para a polícia, mas, no fundo, sabia que ninguém acreditaria que o dinheiro era dele. A tentação de usar aquela fortuna para mudar de vida foi irresistível. Com as mãos trêmulas, ele pegou a mala e correu. Aquela seria a sua chance de escapar da miséria, mas algo no fundo de sua mente o alertava que aquilo era bom demais para ser verdade. Com o dinheiro em mãos, Carlos começou a transformar sua vida. Ele comprou roupas novas, alugou um pequeno apartamento e começou a frequentar restaurantes que antes só via de longe. A sensação de poder era intoxicante. Ele se olhava no espelho e mal reconhecia o homem que estava diante dele. Em poucos dias, parecia que toda a sua vida de miséria tinha desaparecido. Ele havia se tornado uma nova pessoa e a cada dia se sentia mais confiante. No entanto, na primeira noite em sua nova casa, Carlos teve um pesadelo aterrorizante. Ele sonhou que estava de volta às ruas, mas desta vez algo o perseguia, uma sombra sinistra, sem forma definida, que sussurrava promessas macabras. Ao acordar suando frio, Carlos tentou esquecer o sonho, convencendo-se de que era apenas o resultado de anos de traumas vividos nas ruas. Mas a sensação de que algo estava errado não o deixava em paz. Poucos dias depois, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Carlos foi abordado por um homem peculiar. Ele vestia um terno preto impecável e usava óculos escuros, apesar do dia nublado. O homem sorriu de forma sinistra e disse: "Vejo que você encontrou o que estava procurando." Carlos sentiu um frio na espinha. Como aquele homem sabia sobre o dinheiro? "Tudo tem seu preço, Carlos," o homem continuou, deixando Carlos apavorado. O homem misterioso se aproximou ainda mais e sussurrou ao ouvido de Carlos: "Você não achou que essa fortuna veio de graça? Achou?" Antes que Carlos pudesse responder, o homem desapareceu na multidão. Carlos ficou parado, congelado pelo medo. O que aquele homem queria dizer com aquilo? Ele começou a perceber que, desde o momento em que encontrou a mala, sua vida estava mudando de uma forma que não conseguia controlar. Naquela noite, enquanto dormia, Carlos teve outro pesadelo. Desta vez, a sombra de seu sonho anterior tomou forma. Ela apareceu como o homem de terno preto e exigiu algo horrível. Carlos deveria prejudicar alguém. No sonho,
ele viu o rosto de uma pessoa desconhecida e a voz na sua mente ordenava que ele a machucasse. Quando acordou, o suor escorria por seu rosto. Mas o mais aterrorizante foi o que aconteceu depois. No dia seguinte, Carlos encontrou um envelope debaixo da porta de seu apartamento. Dentro, havia uma foto da pessoa que ele havia visto no sonho, junto com um bilhete. Faça o que deve ser feito e o dinheiro continuará fluindo. A promessa de mais dinheiro era tentadora, mas o preço que ele teria que pagar era impensável. O homem na foto parecia comum, alguém que ele poderia encontrar na rua todos os dias. Carlos começou a perceber que havia entrado em algo muito maior do que imaginava. Carlos tentou resistir. Ele pensou em abandonar tudo, deixar o dinheiro e voltar à sua vida de antes, mas a tentação era grande demais. A vida de luxo que ele estava experimentando era viciante, e a ideia de voltar às ruas era insuportável. Ele passou dias atormentado, pensando no que deveria fazer. Cada vez que fechava os olhos, via a sombra do homem de terno preto sussurrando em seu ouvido, lembrando-o de suas obrigações. Com o tempo, a resistência de Carlos começou a se dissolver. A pressão do dinheiro e das ameaças era avassaladora. Ele se convenceu de que, se fizesse apenas o que era pedido, poderia continuar desfrutando de sua nova vida sem mais problemas. Apenas uma vez, pensou ele. Depois disso, vou parar. Mas no fundo, ele sabia que estava entrando em um caminho sem volta. A sombra do homem de terno parecia estar sempre à espreita. A noite em que Carlos cometeu o ato foi fria e silenciosa. Ele seguiu o homem da foto por vários quarteirões até que finalmente o confrontou em um beco. Suas mãos tremiam enquanto fazia o que foi ordenado. O homem implorou por sua vida, mas Carlos estava surdo aos apelos. Quando tudo terminou, ele sentiu uma mistura de alívio e repulsa. O dinheiro continuaria chegando, mas a que custo? Na manhã seguinte, uma nova mala de dinheiro apareceu à porta de Carlos, exatamente como a primeira. A fortuna estava crescendo, mas a culpa também. Cada vez que olhava para o dinheiro, sentia o peso de sua escolha. Carlos tentou gastar o dinheiro para afastar os pensamentos sombrios, mas nada o preenchia. Luxo, poder e prazer não eram mais suficientes para apagar o horror do que ele havia feito. Com o tempo, Carlos começou a ouvir vozes. Elas sussurravam durante a noite, lembrando-o do sangue em suas mãos e exigindo mais. Cada vez que tentava dormir, o homem de terno aparecia em seus sonhos, observando-o com um sorriso perturbador. Carlos sentia que estava perdendo a sanidade, preso em um ciclo de ganância e violência. Ele queria parar, mas agora estava preso em uma armadilha que ele mesmo havia criado. Carlos, que antes parecia estar subindo na vida, começou a afastar as pessoas ao seu redor. Ele se isolou, temendo que alguém pudesse descobrir o que ele havia feito. Seus vizinhos começaram a notar algo estranho em sua aparência e comportamento. Ele ficava recluso, falando sozinho e evitando qualquer tipo de interação. O medo e a paranoia começaram a tomar conta de sua vida. A cada dia, Carlos se afundava mais em sua própria mente. Ele não conseguia olhar para as pessoas sem sentir que todos sabiam o que ele havia feito. O dinheiro, que antes parecia uma bênção, agora era um lembrete constante de seu crime. As vozes em sua cabeça, inicialmente sussurros, começaram a se tornar gritos. Ele podia ouvir o homem que havia tirado a vida, implorando por justiça. O peso da culpa o esmagava e a sanidade de Carlos estava se desintegrando rapidamente. Apesar do tormento mental que enfrentava, as malas de dinheiro continuavam aparecendo na porta de Carlos. A cada nova mala, havia um novo bilhete, com uma nova vítima. Os bilhetes eram curtos e diretos, sem explicações ou razões, apenas ordens. Quanto mais dinheiro ele recebia, mais difícil se tornava escapar.
Carlos começou a perceber que havia um ciclo sombrio do qual ele não podia sair. Ele se perguntava quem estava por trás de tudo isso e por que havia sido escolhido. Carlos tentou resistir, mas a pressão para continuar era avassaladora. Sua segunda vítima era uma mulher jovem e inocente, e ele a seguiu por dias antes de finalmente tomar a decisão que destruiria sua alma ainda mais. Ele sabia que, a cada ato, estava se distanciando de qualquer resquício de humanidade que ainda lhe restava. O momento em que tirou a vida dela foi o ponto de ruptura. Carlos percebeu que não havia volta. Com o novo dinheiro em mãos, Carlos experimentou uma sensação ainda mais amarga do que antes. A fortuna que antes parecia uma bênção agora era uma prisão de horror e arrependimento. Ele tentava encontrar maneiras de gastar o dinheiro, mas nada o satisfazia. As noites tornaram-se mais longas e sombrias, e a cada centavo que gastava, a culpa corroía ainda mais sua alma. O que havia começado como um caminho para a liberdade se tornara sua pior maldição. Certa noite, Carlos foi novamente visitado em seus sonhos pelo homem de terno preto. Desta vez, o homem não sorriu. Ele o olhou com desprezo e disse: "Você não entende, não é? Essa fortuna nunca foi sua. Você é apenas uma ferramenta. E você vai continuar até que não reste mais nada de você." Carlos acordou suando frio, mas a mensagem estava clara. Ele havia sido preso em um pacto sombrio, e a cada crime, sua alma se distanciava mais de qualquer chance de redenção. Agora, Carlos se via em uma espiral descendente. Ele tinha todo o dinheiro que poderia desejar, mas não sentia alegria em nada. Roupas de grife, carros de luxo, restaurantes caros, tudo havia perdido o brilho. Ele tentou se distrair com prazeres materiais, mas o vazio dentro dele era insuportável. A cada nova compra, ele sentia que estava apenas adiando o inevitável. O dinheiro, em vez de ser a solução para seus problemas, tornara-se um fardo insuportável. Outro bilhete apareceu em sua porta. Desta vez, a vítima era um homem mais velho, alguém que poderia ser seu pai. Carlos não queria fazer aquilo. Ele tentou ignorar o bilhete, mas sabia que a recusa teria consequências. O homem de terno preto o observava de longe, em cada sombra, em cada reflexo. Carlos sabia que estava sendo vigiado e que falhar na tarefa significaria algo pior do que ele poderia imaginar. Relutante, ele se preparou para o próximo passo. Diante do homem mais velho, Carlos hesitou. Pela primeira vez, ele decidiu não seguir as ordens. Ao invés de tirar a vida daquele homem inocente, Carlos fugiu. Ele correu por ruas desertas, seu coração batendo acelerado, a adrenalina correndo em suas veias. Pela primeira vez, ele sentiu que estava lutando contra o destino que lhe havia sido imposto, mas o alívio foi de curta duração. Quando voltou para casa, uma nova mensagem o aguardava. A mensagem era curta e direta. Você foi avisado. Naquela noite, Carlos foi atormentado por visões terríveis. Ele viu as pessoas que havia matado, todas em fila, olhando para ele com olhares de ódio e dor. As vozes sussurravam em seu ouvido, amaldiçoando-o por suas ações. Quando acordou, percebeu que algo havia mudado. Seu corpo estava mais fraco, sua mente mais turva. A cada nova desobediência, algo dentro de si morria. Cansado e desesperado, Carlos começou a buscar respostas. Ele decidiu confrontar o homem de terno preto. Depois de dias de busca, finalmente o encontrou em um bar decadente no centro da cidade. O homem o observou com um sorriso satisfeito, como se já soubesse que Carlos iria procurá-lo. Você está preso, Carlos, disse o homem, mas eu posso te oferecer uma saída. O preço, no entanto, era mais alto do que ele poderia imaginar. A saída oferecida pelo homem de terno era terrível. Carlos teria que fazer algo ainda mais macabro para se livrar do pacto. Ele deveria sacrificar alguém que amava,
alguém que significava tudo para ele. A fortuna vem com um preço. Você quer liberdade? Então, pague o custo final. Carlos sentiu o desespero tomar conta de si. Ele havia se perdido completamente e agora se via diante da escolha mais cruel de sua vida. Carlos voltou para casa e passou dias atormentado pela decisão que teria que tomar. Ele pensou em sua irmã, a única pessoa que ainda tinha algum contato com ele, apesar de tudo. Pensar em sacrificá-la o deixava doente, mas ele sabia que se não fizesse isso, o ciclo de violência e tormento nunca acabaria. Ele estava encurralado. Cada minuto que passava parecia um passo mais perto do abismo. Em um último ato de desespero, Carlos decidiu fugir da cidade. Ele pegou o pouco que lhe restava de dignidade e partiu, sem deixar rastros. Ele dirigiu por horas, passando por cidades e vilarejos, sempre com a sensação de que estava sendo seguido. Mas o homem de terno preto não era alguém de quem se pudesse fugir facilmente. A cada quilômetro percorrido, Carlos sentia o peso da maldição ainda mais forte. Enquanto Carlos dirigia sem rumo, acreditando que poderia escapar do pacto, algo estranho aconteceu. Seu carro começou a falhar em uma estrada deserta e ele foi forçado a parar em uma pequena cidade. Ao procurar ajuda, ele percebeu algo perturbador. Os rostos das pessoas ao seu redor eram familiares, muito familiares. Eles eram as mesmas vítimas que ele havia assassinado para garantir sua fortuna. Em pânico, Carlos tentou sair correndo, mas parecia que todos o estavam observando. Com o coração acelerado e sem saída, Carlos foi cercado pelas pessoas que ele havia tirado a vida. Eles não falavam, apenas o encaravam com olhares que misturavam dor e fúria. Cada rosto era uma lembrança vívida de seus crimes. A cidade inteira parecia ser uma manifestação do seu tormento interno, uma prisão mental criada pelo Pacto Sombrio. Ele caiu de joelhos no meio da rua, sentindo o peso insuportável de suas ações. Quando pensou que não poderia ficar pior, o homem de terno preto apareceu novamente, desta vez com um sorriso cruel no rosto. Você realmente pensou que poderia fugir de seu destino, Carlos? Zrenia, ele disse, com uma voz que soava como o próprio eco de seu sofrimento. O homem apontou para uma casa antiga ao fundo, e Carlos soube, naquele momento, que era o lugar onde tudo terminaria. Ele teria que entrar lá para descobrir a verdade final sobre seu pacto. Tremendo de medo e sem alternativas, Carlos entrou na casa sombria. A porta rangeu ao se abrir, e ele foi recebido por um silêncio aterrorizante. O lugar parecia estar congelado no tempo, com móveis antigos e poeira cobrindo cada superfície. No centro da sala, havia uma única cadeira, e sobre ela, um envelope. Ele sabia que aquele envelope continha a resposta para tudo. Carlos abriu lentamente o papel amarelado e leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Dentro do envelope, havia uma foto. Carlos reconheceu imediatamente o rosto do homem que ele havia assassinado primeiro. Ao lado da foto, havia uma frase simples: ele era seu pai. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Ele nunca soube a verdade sobre sua origem, e agora entendia que a maldição havia começado muito antes de ele receber a primeira mala de dinheiro. Seu pai, que ele nunca conheceu, havia feito o pacto original, e agora Carlos estava pagando o preço. A terrível verdade era que Carlos havia herdado a maldição de seu pai. O pacto sombrio, iniciado por seu progenitor, havia sido passado para ele sem que ele soubesse. Seu pai havia feito o mesmo que ele, tirando vidas em troca de fortuna, e agora Carlos estava repetindo o ciclo. O homem de terno preto apareceu novamente, explicando que a maldição era passada de geração em geração e que não havia como escapar dela. Você é o próximo na linha, disse ele calmamente. Com a revelação devastadora em mãos, Carlos se viu diante de uma escolha final.
Ele poderia continuar o ciclo, sacrificando mais vidas para manter sua fortuna, ou poderia colocar um fim à maldição, pagando o preço mais alto de todos, sua própria vida. O homem de terno preto deu-lhe uma faca, insinuando que o sacrifício final teria que ser feito por suas próprias mãos. O desespero de Carlos era palpável, mas ele sabia que não havia mais escapatória. Com lágrimas nos olhos, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Carlos olhou para a faca em suas mãos e sentiu o peso do destino esmagando-o. Ele sabia que, se continuasse a matar para manter a fortuna, estaria condenado a uma eternidade de tormento. Mas, ao mesmo tempo, tirar a própria vida parecia um destino ainda mais aterrorizante. A maldição, no entanto, era clara. O ciclo de violência e morte só terminaria com sua própria morte. Sem mais alternativas, ele fez o sacrifício final. A lâmina cortou o silêncio e o sangue de Carlos caiu no chão frio da casa. Quando Carlos desmoronou, o homem de terno preto o observou de perto. A expressão dele mudou de um sorriso cruel para algo mais neutro, quase como se estivesse satisfeito. Finalmente o ciclo está quebrado, disse ele, desaparecendo nas sombras. O corpo de Carlos jazia imóvel no chão, mas em vez de sentir alívio, parecia que a escuridão havia finalmente o consumido. As vozes e os rostos das vítimas começaram a desaparecer, como se tivessem sido libertados do inferno particular que Carlos criou. A casa, agora vazia, mergulhou em um silêncio mortal. O corpo de Carlos, abandonado, parecia ser a última peça do quebra-cabeça sombrio. O homem de terno preto não estava mais lá, e tudo ao redor voltou ao normal. A cidade que antes o assombrava desapareceu, e as malas de dinheiro cessaram de aparecer. Carlos havia pagado o preço máximo para quebrar a maldição, mas ele nunca conheceria a paz ou o alívio. Sua alma estava condenada a vagar por uma eternidade em um limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas a história não termina aí. Semanas depois, um novo mendigo apareceu na cidade. Ele era jovem, desesperado e sem rumo. Um dia, enquanto andava pelas ruas, uma mala cheia de dinheiro apareceu diante de seus pés. Sem pensar duas vezes, ele a pegou, e dentro dela havia um bilhete. O ciclo, que Carlos acreditava ter quebrado, havia recomeçado. A maldição era muito mais profunda do que ele poderia imaginar, e agora uma nova vítima havia sido escolhida. O jovem mendigo, inocente como Carlos foi um dia, aceitou a fortuna sem questionar. Ele acreditava que sua vida havia finalmente mudado para melhor. Mas, assim como antes, o preço sombrio logo seria revelado. Os bilhetes começaram a aparecer, e o ciclo de morte e fortuna recomeçou. O homem de terno preto observava de longe, satisfeito com o desenrolar de sua obra. O pacto nunca morria. Ele apenas encontrava novas vítimas dispostas a sacrificar tudo por uma vida que, no fim, se tornaria um pesadelo sem fim. Essa história nos mostra que a ambição e a ganância podem nos levar a caminhos sombrios e sem volta. O pacto que parecia uma bênção para Carlos se revelou uma maldição terrível. O preço de uma fortuna pode ser mais alto do que podemos imaginar. Se gostou dessa história e quer mais narrativas como essa, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua opinião é muito importante para nós. O que você faria no lugar de Carlos?